Bom, pessoal, agora a gente vai dar início à segunda etapa, tá? Nessa segunda etapa, a gente vai fazer então a determinação de dureza da água em uma amostra de torneira e a gente vai utilizar uma das resinas, a resina catiônica, para retirar a dureza da água. Para isso, a gente vai usar a técnica de volumetria de complexação e aí eu vou apresentar para vocês os materiais que a gente vai usar, tá? Primeiro, os reagentes, então a gente vai utilizar uma solução de EDTA, tá? Ela tá 0,02 mol por litro, não tá padronizada, então a gente vai fazer a padronização dela também. O padrão primário vai ser o carbonato de cálcio, tá? Que eu já vou deixar pesado. Em outro vídeo eu já mostrei como fazer a pesagem, tá? E eu vou colocar para vocês poderem ver também. Uma solução de HCl, 0,1 mol por litro, tá? Essa solução de HCl, ela vai ter como função dissolver o carbonato, né? O carbonato, ele não tem uma boa solubilidade, o carbonato de cálcio, né? Ele não tem uma boa solubilidade em água. Então, a gente usa um pouquinho de ácido clorídrico, diluído, para poder dissolver esse carbonato e poder utilizar ele como padrão primário, certo? Deixa eu só ir preenchendo a coluna, que a gente ainda está lavando ela, para tirar o excesso de ácido, para poder usar agora nessa prática. O tampão pH 10, então para quem assistiu a minha aula teórica, né, de complexos, existe uma relação primordial, vamos dizer assim, na questão da estabilidade de complexos e o pH. Então, na volumetria de complexação, quando a gente quer trabalhar com cálcio e magnésio, a gente normalmente precisa trabalhar com um sistema num pH em torno de 10. Então, a gente vai usar o tampão pH 10 de amônia, hidróxido de amônio e cloreto de amônio, tudo bem? Aqui a gente tem uma solução indicadora de negro de heliocrômio, R, tá? Aliás, desculpa, T na verdade, então o hélio T. Normalmente a gente trabalha com hélio T em pó, mas a gente tem essa solução já pronta, tá? Do indicador, então a gente vai usar a solução. E ela já é uma solução para análise de dureza em água. De materiais, a gente vai utilizar Erlenmeyers, tá? Para fazer a titulação, a gente vai fazer a titulação clássica, bagueta, tudo bem? O proveta de 100, que é como a gente vai recolher a água, a amostra, a água de torneira. As provetas de 5 e 10 para usar com ácido clorídrico e hidróxido de amônio. Um beckerzinho, tá? De 10 para a gente fazer a pesagem do padrão primário. A espátula para pesagem. Tá? O sistema, deixa eu preenchendo aqui. Então aqui a gente tem o sistema com o suporte universal, a garra e a bureta, para a gente poder fazer a titulação. A gente vai usar a bureta de 10 ml e nesse caso a gente vai precisar utilizar a nossa coluna de cromatografia, que já está quase no pH adequado para a gente poder trabalhar com ela, tudo bem? Então, esse é o material que a gente vai precisar. Eu já vou deixar uma massa de padrão primária pesada para a gente já fazer a titulação. E depois a gente vai fazer a padronização do EDTA para determinar a concentração real. Depois a gente vai fazer a análise da água de torneira para descobrir qual é a dureza, né? E por último a gente vai analisar uma amostra de água de torneira que passou pela coluna de troca catiônica, justamente para a gente avaliar se essa coluna é eficiente para a retirada dos íons cálcio e magnésio da amostra de água de torneira e, portanto, diminuir a dureza dela, tá? Então, esse vai ser o nosso passo a passo, tudo bem? Pessoal, então agora a gente vai fazer a padronização, tá? Para isso, eu já deixei pesada uma amostra, tá? De carbonato de cálcio.
Essa massa aqui, no caso, foi de 0,0143, tá? Eu vou passar isso também nas informações da titulação, para que vocês possam fazer os cálculos, tudo, tá? Mas essa foi a massa que eu já deixei previamente pesada, para a gente poder fazer já a padronização, tudo bem? Então, lembrando, a gente precisa agora colocar um pouco de ácido clorídrico, tá? Metodologia diz para a gente colocar 10 ml, eu vou começar com 5, já que esse becker é de 10, então eu não quero encher ele. Vou colocar 5 ml do ácido e ver se já dissolveu. Se dissolver, eu nem vou colocar mais, tudo bem? Então, eu vou colocar primeiro 5, se for necessário, a gente coloca mais 5 ml. Tá? Então, aproximadamente 5. Certo? Deixa eu só preenchendo aqui a coluna que tá lavando. Então, enquanto a gente vai fazendo, eu deixei a coluna numa vazão bem lenta para ir lavando, tá? Então, agora a gente vai pegar o carbonato e adicionar 5 ml do ácido. E aí a gente vê, avalia se dissolveu. Aí a gente pega uma bagueta e mistura para verificar se houve a dissolução. Tá? Aparentemente dissolveu, tá? O uso de ácido, né, com carbonatos não tem muito segredo, né? Os carbonatos são muito solúveis em ácidos, eles acabam formando CO2 e água, né? O que facilita bem o processo, tá? Então, ó, dissolveu bem, então vamos usar só 5 ml do ácido 0,1 mol por litro. Deixa eu colocar aqui pra gente poder fazer a transferência, tá? Então, gente, o que eu vou fazer? Como é um becker pequeno, eu acho bem tranquilo de já fazer a transferência aqui sem o uso da bagueta, tá? Então, eu vou lavar a bagueta. Para não perder massa. E aí, eu vou já fazer a transferência direta para o Erlenmeyer, tá? Ó. Sem muito segredo. E aí, eu vou lavar esse becker. Para garantir que todo o padrão primário, toda a massa de carbonato vá para dentro do Erlenmeyer. Tudo bem? Feito isso, gente, agora, deixa eu deixar aqui do lado. A gente precisa adicionar o tampão, tá? Só que para fazer a adição do tampão, como o tampão ele é feito à base de hidróxido de amônio e cloreto de amônio, o odor forte do hidróxido de amônio é muito característico e forte nesse tampão. Então, eu vou fazer a adição na capela e aí depois eu trago para cá para a gente poder fazer a titulação, tá bom? Só um minuto. Bom, pessoal, adicionado o tampão, tá? Agora falta um item importantíssimo que é o indicador, tá? No caso, a gente vai usar o LUT. Ele tá em solução, então o que eu vou fazer é pegar com a pipetinha de Pasteur algumas gotas, tá? É um pouco viscosa a solução, então, ó. Uma gotinha. Eu vou deixar aqui do lado. E aí a gente avalia a coloração. Então, a coloração tá ótima. Uma gotinha é suficiente, tá? Pra gente poder obter uma coloração nem muito fraca, que não dê pra ver a mudança, né?
e nem muito forte, que também acaba mascarando a visualização do ponto de viragem, tudo bem? Então vamos lá. Agora deixa eu só deixar a coluna aqui lavando. Agora a bureta já está zerada, pronta, tá? Então agora deixa eu colocar um fundo branco. Só para ficar mais fácil a visualização, tudo bem? Então, vamos lá. Lavar um pouquinho aqui a parede. E vamos lá. Lembrando que ele vai mudar... Opa! Exagerei na doce. Lembrando que ele vai mudar de uma coloração violeta para uma coloração azulada. Ó, ele tá... Não esquecer de dar umas paradas, né? Pra gente poder lavar a parede do elemento. Ó, ele tá se aproximando já. Ele tá já quase... Deu pra perceber, né? Uma mudança de tom. Então, não esquecer de lavar. Deixa eu só encher a bureta aqui. A coluna, quer dizer... Então, agora um pouquinho mais de cuidado. Deixa eu só ajeitar aqui. Ó, aqui ele tá um violeta ainda, tá? Ele não tá azul. Então, cuidado com isso. E agora ele tá azul. Tudo bem? Então, esse é o ponto de viragem. Então, ele vai daquele violeta, né? Só pra... Ele vai do violeta para um azulado. Tudo bem? Ó, então, pessoal, pelo que a gente está observando aqui, o ponto de viragem dá em torno de 6 pontos, deixa eu ver, 25, 30, 35, 38, 6,38, tá? ml. Então, para vocês anotarem aí, padronização, o volume de EDTA foi de 6,38, pra gente chegar nesse tom azulado, tá certo? Ó, então agora, feita a padronização, eu já acertei a bureta, tá bom? No zero já, zerei ela. E agora a gente vai fazer a amostra, tá? Na amostra, a gente vai vai analisar a dureza, né? Dessa nossa amostra de água de torneira. Então, a nossa amostra é água de torneira. Então, basicamente, agora eu tenho aqui o elemento, eu vou pegar 100 ml com a proveta, tá? De água de torneira. Então, rapidinho aqui do lado, eu vou pegar agora a água de torneira. É a amostra mais simples, né, da gente trabalhar, é a água de torneira. E aí, gente, como é um volume grande de amostra, 100 ml, então, assim, esse é um instrumento de melhor precisão. Não é um instrumento de precisão, de fato, né? Analítico, mas para um volume desse é a melhor condição para a gente conseguir pegar 100 ml, tudo bem? Então, o que eu vou fazer, ó, adicionar a amostra de água de torneira. Tá? Agora, a gente precisa adicionar o tampão, tá? Então, eu vou agora na capela para fazer a adição, certo? E aí, eu já volto. Pronto, gente, ó. Eu já fiz a adição, tá?
tampão na nossa amostra. Uma observação só, tá? Não tem ácido clorídrico aqui, tá? A gente precisa, deixa eu só ir adicionando aqui na coluna água. A gente precisa deixar claro que a função do ácido clorídrico foi só de dissolver o padrão primário, tá? Aqui não é mais padronização, agora é análise da amostra. Então, não há necessidade de adicionar o ácido clorídrico, né? Por isso é importante a gente entender bem para que serve cada um dos reagentes que vão ser usados numa metodologia. O tampão a gente vai usar porque a gente vai fazer uma volumetria de complexação e a gente precisa manter o pH em torno de 10. E agora, por último, a gente vai adicionar o indicador, tá? Não tem muito segredo. Aí a gente vai usar aqui uma gotinha também. Ó. Mesma coisa, né? Ó. Percebam que essa cor violeta, ela é exatamente a cor, né? Para quem lembra da minha aula de complexação, essa é a cor do hélio T complexando alguns íons metálicos, né? No caso, o cálcio, o magnésio, né? Daqui da amostra. E quando ele muda para o azulado, é o exato momento em que o EDTA desloca o hélio T e complexa com esses metais, deixando o hélio T livre. O hélio T livre, gente, é azul. E se o hélio T está livre, agora, por exemplo, agora ele não está livre porque ele complexou alguns metais. Mas quando entrar EDTA e o EDTA estiver em excesso, o hélio T não vai ter opção, ele acaba ficando isolado, sozinho, né? Ele não consegue complexar esses metais porque o EDTA tem a preferência, tem uma força de ligação maior. Isso faz com que o hélio T fique livre e o hélio T livre é azul. Por isso a mudança da coloração, tudo bem? Então, agora por essa cor a gente sabe que tem metal, né? Que a gente tem íons metálicos nessa solução. E agora a gente inicia a titulação com o EDTA, tudo bem? Então, só vou lavando aqui rapidamente para início. Como é amostra, gente, a gente não tem muita noção, né, do volume que vai dar no ponto de viragem. Então, vamos titular com calma. Aqui a gente só precisa tomar cuidado, né, com o volume de água que a gente vai adicionar, porque o volume da amostra já é bem grande, né? Opa! Pronto. Certo? Então, ele mudou, né, do violeta para esse azulado. E esse azulado representa o exato momento em que o EDTA desloca o hélio T dos complexos que o hélio T já tinha formado com os metais, deixando o hélio T livre. O hélio T livre é azul, tudo bem? Então ele vai ficar dessa coloração aqui. Agora a gente precisa ver qual que é o ponto de viragem, tudo bem? Então, observando aqui, o ponto de viragem ficou exatamente em 2,75, ele ficou em cima, tá? 2,75 é o ponto de viragem, tudo bem? Certo, gente? Então, agora, com esse volume, né, a gente já pode fazer o cálculo da dureza da água de torneira, tá certo? Pessoal, agora a gente vai realizar, ó, o uso da coluna de troca catiônica, tá? Para poder retirar os íons cálcio e magnésio da nossa amostra de água de torneira. Então, eu peguei um pouco de água de torneira aqui, e aí eu vou passar pela coluna de modo que eu complete 100 ml, tá? De amostra que passou pela coluna, tudo bem?
Então, gente, agora vai funcionar dessa forma. Eu vou adicionar, então, ó, a água de torneira aqui no topo da coluna. E vou passando ela, tá, pela coluna de forma não muito rápida. Tá? Mais ou menos nessa vazão, para que dê tempo que toda a amostra entre em contato com a fase estacionária, para que possa ocorrer a troca, tá? E aí, depois que completar 100 ml, eu paro e a gente vai titular essa amostra que passou pela coluna. Então, a ideia vai ser comparar a água de torneira do jeito que ela sai da torneira, normal, né? E comparar isso com uma amostra de água de torneira que passou por uma coluna de troca iônica, né? E aí a gente pode fazer um comparativo, né, da dureza de água, se a dureza de água se manteve a mesma, se ela diminuiu ou se ela foi eliminada aí na sua totalidade, tá? Tudo isso a gente vai avaliar agora. Então, assim que der os 100 ml, eu paro, fecho a vazão da coluna e a gente já titula, tá? Com EDTA, EROT, nas mesmas condições da titulação anterior, tá certo? Pessoal, então, ó, aqui eu já finalizei, tá? Completou 100 ml, fechei já, né, direitinho. E aqui a gente tem a amostra para a gente poder fazer a nossa titulação, tudo bem? Então, eu vou tirar aqui a amostra. Esse aqui é o que restou de água de torneira. Deixar um pouco mais baixa aqui a coluna. Então, agora eu vou pegar aqui a nossa sistema que já está pronto de titulação. Deixa eu colocar o fundo branco, né? Certo? Então, eu vou pegar um elemenho, transferir a nossa amostra. Então, essa aqui é a amostra de água da torneira que passou pela coluna de troca iônica do tipo catiônica, tá? Eu vou transferir para o Erlenmeyer. E agora eu vou para a capela para poder adicionar o tampão, tudo bem? Só um minuto. Então, pessoal, adicionei já, né? Tá aqui pronto com o tampão adicionado. O último item é o indicador. Então, vamos adicionar o indicador. Pronto. Ó, então aqui é o indicador. Não sei, acho que tá muito fraquinho, né? Vou adicionar mais um pouco do indicador, gente, porque o tom não tá muito forte. Quer dizer, na verdade tá muito fraquinho. E aí, às vezes, é difícil de ver o ponto de viragem. Pronto. Agita bem para homogeneizar o sistema. E aí tem um problema, né? Ou é um problema, ou na verdade é um bom resultado. Lembra que quando a gente coloca o EROT, na presença de íons metálicos, ele fica violeta, né? A gente colocou o EROT e ele ficou com a coloração quando o EROT está livre. Ou seja, quando eu coloquei o EROT aqui, gente, ele não encontrou nenhum íon metálico, né? Então, ele não encontrou cálcio, ele não encontrou magnésio. Logo, nem adianta eu titular, porque se eu for titular, nunca vai ter o ponto de viragem. Porque o ponto de viragem é exatamente desse tom, né? Mas o que significa esse azul aqui, né? Esse azul significa que eu coloquei EROT, como não tem mais cálcio e magnésio,
ele está com a própria coloração do EROT livre, certo? E por que que não tem cálcio e magnésio aqui? Porque eu passei essa amostra por uma coluna do tipo catiônica, né? E aí, na coluna catiônica, todo o cálcio e magnésio que estava na água de torneira ficou retido na nossa coluna, tudo bem? E lembrando, a nossa coluna, como eu tinha a coluna de troquiônica, como eu tinha tratado ela com ácido, ela estava na sua forma H+. Então, quando eu passei a amostra, o cálcio e o magnésio prenderam na coluna e, como é uma troca, o H+ veio para cá, né? E o H+ aqui não vai ter interferência, né, na nossa análise, por quê? Porque eu estou usando um tampão justamente para deixar o pH em 10. Então, o H+, aqui, ele não vai ter influência no meu resultado final, né? O que fica evidente é que os metais cálcio e magnésio não estão aqui. Então, eu posso dizer, né, pela precisão do método, de acordo com a precisão do método, que a minha coluna, ela tirou praticamente toda a dureza da água de torneira, né? O que indica que ela tem uma boa eficiência, né, para essa aplicação especificamente, certo? E tudo isso demonstrado a partir, né, das técnicas de volumetria de complexação. Tudo bem, gente? Deu para entender isso? Ficou claro? Qualquer dúvida, né, me mandem mensagem durante a aula, tá? Que daí a gente vai conversando. Mas acho que a ideia foi basicamente essa, né? Mostrar para vocês o conceito da coluna cromatográfica, de cromatografia líquida, né? Clássica, CLC. E ver também um tipo de cromatografia que é de troquiônica, né? Que é uma cromatografia bem interessante. Usado aí principalmente na questão do tratamento de água, tá? E é uma aplicação extremamente interessante. E aí a gente conseguiu trazer, né, retomar um conceito de volumetria de complexação lá de AQQT, justamente para aplicar aqui na análise química instrumental, tudo bem? Dentro do conceito de cromatografia, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até mais, gente!